Aqui para a nossa videoaula número 3. Nessa videoaula eu falo que dos 5 alunos de uma sala de aula, eu preciso escolher 3 alunos para me ajudar na organização de uma festa. Então presta atenção no detalhe. Eu tenho um total de 5 alunos e eu quero escolher 3. Se eu quero escolher 3, eu coloco aqui 3 risquinhos, ó. Tá? Então vamos supor que dos 5, eu vou escolher 3. Então, para a primeira parte, eu posso escolher qualquer um dos 5. Vamos colocar 5 alunos aqui da nossa sala para a gente poder entender. Vou colocar aqui Vou colocar o Rian. Vou colocar aqui o Daniel. Vou colocar aqui a TT. Vou jogar o Vitor lá da outra sala. E vou colocar aqui a Ana. Tá? Então eu tenho 5 alunos para escolher para a comissão, para me ajudar na organização dessa festa. Então, para a primeira parte, eu tenho 5 possibilidades. Vou pôr 5. Aí, pessoal, vocês concordam comigo que se eu escolher o Rian para ocupar o primeiro lugar, ele não vai nem vir no segundo, nem no terceiro. Então, vão sobrar aqui 4 alunos. Eu posso escolher o Daniel, a TT, o Vitor ou a Ana. Então, eu tenho 4 opções aqui. Aí, suponha agora que eu escolhi o Daniel como o meu segundo. Então, se o Daniel foi no segundo, ele não pode vir no terceiro e vão sobrar aqui 3 opções, certo? Dessas 3 opções que sobraram aqui para mim, presta atenção agora num detalhe. Eu vou escolher aqui a TT. Pronto. Agora, pessoal, quero mostrar uma coisa. Qual foi a minha escolha? A minha escolha foi, um exemplo, eu escolhi o Rian, depois eu escolhi o Daniel e eu escolhi a TT. Eu vou então pôr R, D e T. Vocês concordam comigo que escolher o Rian, o Daniel e a TT, poderia ter escolhido o Rian primeiro, poderia ter escolhido a TT em segundo, o Daniel em terceiro. Como eu poderia também ter escolhido assim, o Daniel em primeiro, o Rian em segundo, a TT aqui. O Daniel em primeiro, a TT em segundo e o Rian em terceiro. Como eu poderia ter começado a minha escolha pela TT, ela em primeiro, o Daniel em segundo, o Rian em terceiro, ou a TT aqui, o Rian aqui e o Daniel aqui. Vocês perceberam que essa minha escolha, ela está sendo contada aqui 6 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu estou contando isso aqui 6 vezes, eu preciso dividir esse valor por 6. Então, como que ficaria esse nosso exercício? Eu venho aqui, ó, vou apagar aqui para vocês já entenderam. Conto o número de possibilidades. O número de possibilidades é 5 vezes 4 vezes 3. Isso dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Só que 60 eu vou dividir por 6. Isso daqui dá exatamente 10. Eu sempre vou dividir, pessoal, quando eu pego uma amostra desse meu conjunto, que eu escolhi o Rian, o Daniel e a TT, certo? Inverto qualquer um desses elementos, coloco o Daniel primeiro, o Rian depois e a TT depois. Se esse conjunto continuar o mesmo, não fizer diferença nenhuma, se ele for igual, significa que eu estou contando ele mais de uma vez. Então, eu preciso dividir por esse número. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, mas como que eu vou saber como que eu vou dividir por 6? Eu tenho que fazer todos aqueles casos que você mostrou? Não. Se você tem aqui, pessoal, 3 risquinhos, você divide por 3 vezes 2 vezes 1. Repara que 3 vezes 2 vezes 1 é exatamente 6. Se eu tivesse colocado aqui, ó, 5 alunos e eu quero escolher 4, ó, eu iria dividir por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tivesse colocado se eu tivesse que escolher 10 alunos num grupo de 20, eu teria 10 risquinhos. Então eu ia dividir por 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1, tá? Esse é o esquema que a gente chama de combinação. Então, ó, resumindo isso daqui para ficar bem claro para vocês, agora que eu expliquei a teoria. Eu tenho 5 alunos, quero escolher 3, certo? Qualquer um dos 5, qualquer um dos 4, qualquer um dos 3. Agora, o que eu faço? Invento uma amostra. Escolhi Rian, o Daniel e a TT. Se eu inverter, colocar a TT primeiro, o Daniel aqui e o Rian, o conjunto é igual? Sim, é igual. Então, eu vou
Dividir. Vou dividir por quanto? Por 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui dá exatamente 10. Tá bom, pessoal? Isso que eu quero que vocês observem. Agora, no item B, eu tenho 5 alunos. Eu vou escolher 3 alunos para me ajudar na organização da festa. Só que o primeiro aluno que eu escolher fica responsável pela divulgação, o segundo aluno fica responsável pelo dinheiro e o terceiro vai ficar no setor de compras, tá? Perceba que agora eu estou dando um grau de importância nessa escolha. O primeiro aluno ele vai ser direcionado para a divulgação, o segundo para o dinheiro, o terceiro para as compras. Então olha lá. 1, 2, 3. Tem o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. O primeiro que eu escolher, eu tenho 5 possibilidades. O segundo, eu tenho 4. O terceiro, eu tenho 3. Certo? Então, 5 vezes 4, 20 vezes 3 dá 60 possibilidades de escolha. Aí você deve estar se perguntando, divido ou não divido? Inventa, pessoal, inventa uma situação problema. Inventa um grupinho. Suponha que agora, da sala toda, eu escolhi lá 3 alunos. Escolhi a Maísa, do 8º ano A, escolhi aqui a Manu e escolhi a Bia. Essa primeira que eu escolhi aqui agora, ó, ela tem uma obrigação. A Maísa vai ficar responsável pela divulgação, a Manu vai ficar responsável pelo dinheiro e a Bia pelas compras. Agora, se eu inverter esse conjunto aqui, eu colocar a Bia primeiro, a Maísa na segunda posição e a Manu na terceira posição, você perceba que o conjunto aqui ele é diferente. Se ele é diferente, por quê? Porque agora a Bia não está mais nas compras, ela está na divulgação. A Maísa não está na divulgação, ela está com dinheiro. Se isso aqui for diferente, eu não vou dividir. Eu não preciso vir aqui dividir por 3, por 2 e por 1, tá bom? Isso a gente chama de arranjo na matemática, tá? Mas vocês vão aprender isso depois. 60 possibilidades. E agora aqui, ó, esse exercício aqui é um exercício da apostila, questão número 4, página 81, apostila 4. Em uma escola, eu tenho 3 cargos disponíveis. Eu tenho o cargo para vice-diretor, para coordenador e para tesoureiro, tá? E eu vou escolher para participar desse cargo. Eu tenho 8 homens que se interessaram e uma quantidade de 9 mulheres que se candidataram. De quantas maneiras eu posso preencher os 3 cargos? Se eu quero 3 cargos, eu coloco 3 risquinhos. 1, 2, 3. Para o primeiro cargo, que é o de vice-diretor, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Eu posso escolher entre 8 homens e 9 mulheres. Eu tenho uma quantidade 9 mais 8, 17 pessoas. Então, eu tenho 17 opções para o primeiro. Agora, para o segundo cargo de coordenador, eu tenho quantas opções? 16, porque eu já escolhi o meu vice-diretor, ficaram 16 pessoas. Escolhi o vice, escolhi o coordenador, sobraram 15 pessoas aqui, que vai ser o tesoureiro. Pronto, acabou o exercício. Preciso dividir ou não preciso dividir? Pessoal, vamos imaginar o seguinte, aí no coleginho, tá? Eu vou pegar 3 pessoas para o cargo de vice-diretor, coordenador e tesoureiro, tá? Vamos inventar um grupo, tá? Vou colocar aqui, para vice-diretor, vamos colocar a professora Nádia. Para coordenador, eu vou colocar o João Murilo. João Murilo, coordenador. Para tesoureiro, vamos colocar o Henrique. Tesoureiro. Se eu inverter esse conjunto, escolher primeiro o João Murilo, depois escolher o Henrique e por último a Nádia, você percebe que trocou as posições dessas pessoas. Quem era tesoureiro agora virou coordenador. Quem era coordenador virou vice-diretor. E quem era vice-diretor virou tesoureiro. Mudou a posição. Então, esse conjunto ele é diferente. E o que eu falei para vocês? Quando o conjunto for diferente, eu não preciso dividir. Então, basta eu multiplicar 17 vezes 16 vezes 15. Deixa eu ligar aqui, ó. Pegar minha calculadora para ir mais rápido, viu, pessoal? Espera aí só um minutinho que eu vou pegar ela aqui no celular.
Vou fazer a continha aqui para não perder muito tempo. 17 vezes 16 vezes 15 dá 4.080. Então, eu tenho aqui 4.080 possibilidades. Agora, eu vou para o item B. De quantos modos eu posso preencher esses 3 cargos se pelo menos um dele tem que ser ocupado por mulher? Galera, aqui que vocês precisam prestar muita atenção. Quando eu falo pelo menos um, ele quer dizer no mínimo um. No mínimo um. Então, eu posso ter, um cargo com mulher, que é pelo menos um, que pode ser como vice-diretor, coordenador ou tesoureiro. Eu posso ter 2 cargos com mulher. Vocês concordam que se eu tiver 2 cargos com mulher, eu tenho pelo menos um? O pelo menos um quer dizer, no mínimo, um cargo tem que ser mulher. Ou eu posso ter 3 cargos com mulheres. Ou seja, vice-diretor, coordenador e tesoureiro só pode ser mulher. Então, muito bem. Vamos lá, então. Agora aqui, pessoal, o que eu faço? Quando aparecer a palavra pelo menos, palavrinha mágica essa aqui, mágica. Quando aparecer a palavra pelo menos, você vai fazer o seguinte. Você vai descobrir o total de cargos, e vai subtrair os cargos se fossem todos homem. Porque se eu pegar total de cargos e subtrair todos eles formados com homem, eu garanto que pelo menos um vai ser mulher, tá? Que no mínimo um é mulher. Porque aqui, tudo homem. E aqui todos os cargos, um menos o outro, me garante que pelo menos um vai ser uma mulher. É isso que é o segredo do exercício. O total de cargos eu já tenho, Qual que é o total de cargos aqui? 4.080. Agora vamos descobrir qual é a quantidade de cargos com exatamente homens em todos. São 3 cargos que eu quero escolher. 1, 2, 3. Quantos homens eu tenho no total? Olha aqui no exercício comigo, são 8 homens. Então, para vice-diretor, eu posso escolher qualquer um dos 8 homens. Depois, para coordenador, qualquer um dos 7 que sobrou. E por último, para tesoureiro, qualquer um dos 6. Então, agora vocês reparem comigo que quantas possibilidades de homem eu tenho nesses cargos? Eu faço 8 vezes 7 vezes 6. Vai me dar aqui 336 cargos com homens. Pronto. Agora, se eu colocar aqui 4.080 menos 336, vamos fazer a continha aqui, 4.080 menos 336, eu tenho um total de 3.744 cargos com pelo menos uma mulher. Tá bom, pessoal? Isso aí, simplesinho. Pareceu o pelo menos, o que você faz? Pega o total e subtrai o contrário de tudo, que aí você garante que tem pelo menos um.